E aí, pessoal do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aldi Mahler, professora de língua portuguesa, e estamos aqui falando sobre a questão do uso dos pronomes no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, não só na questão da nossa oralidade, mas também na questão da nossa escrita. É importante saber a utilização, as regras, quais são os pronomes, as palavras adequadas, quando eles fazem papel de substantivo, ou então quando eles acompanham o substantivo, porque é exatamente isso que o pronome é. O pronome quer dizer que é a palavra que está junto ao nome, e ele pode fazer isso de forma caracterizadora ou de forma mesmo substituindo esse nome que ele acompanha. Bom, nós temos falado aí de todas as subclassificações, né? Falamos aí sobre a questão da utilização de cada uma dessas classificações na frase, né? Ou seja, na nossa escrita, e quando você tem aí a noção do conceito, você pode aplicar exatamente a correção desse pronome. Quando você tiver alguma dúvida, logicamente, você tem material para consultar, mas quanto mais você tiver domínio sobre essa questão do conceito, mais fácil será quando você estiver escrevendo, por exemplo, um texto e que você tem que utilizar essas palavras aí que nós utilizamos o tempo todo na nossa oralidade, na nossa escrita. A professora falou então dessa questão, né, das classificações do pronome, né, todos eles aí, né, são vários pronomes, mas cada um deles aí tem um papel classificatório e é por isso que nós utilizamos cada um deles de forma distinta também. Bom, vamos lá. Então, esse exercício que a professora colocou, ele traz a seguinte questão. Escolha os pronomes demonstrativos. Então, você tem o este. Lembrando lá, pronome demonstrativo quando se refere o quê? A primeira, segunda e a terceira pessoa do discurso. Você tem a questão aí, primeira, segunda e terceira pessoa do discurso, quando você relaciona essa questão, então, do este, esta e o isto. Logicamente, primeira pessoa do discurso tem a ver com singular e tem a ver com o plural. Então, nesse caso, a professora falou que o demonstrativo, ele tem muito a ver com a temporalidade. E aí você pode utilizar, por exemplo, este com T, você vai utilizar para tempo presente. Você usa o esse com 2 S's, e aí você pode relacionar no tempo passado, que também é com 2 S's, né? E aquilo que está mais distante, um passado mais distante, um futuro, você vai utilizar o aquilo. Para espacial, você pode utilizar a questão aí desse espacial ser a questão de estar perto de mim, eu uso este, porque sou eu que falo. Agora, eu falo com você, então eu vou usar o esse com 2 S's. E se está longe de nós dois, a terceira pessoa, eu uso aquele. Então, o pronome demonstrativo ele tem a ver com essa questão da proximidade ou do quão longe está aquilo que eu estou me referindo. Então, nesse caso, a professora colocou aqui para você utilizar uma dessas formas aqui. Então, na letra A, o diretor agarrou o conselheiro e disse-lhe. Aqui ele colocou palavras, né? Então, se ele está falando assim, o conselheiro disse-lhe, então eu estou falando da pessoa, né? Da terceira pessoa. Então, nesse caso aqui, e disse-lhe estas palavras, né? Então, nesse caso, eu vou ainda mencionar o que ele vai dizer. Então, nesse caso aí tem o termo anafórico e catafórico, que é aquele que retoma, ou então aquele que ele ainda vai mencionar. Então, nesse caso, estas palavras. Não disse ainda quais são. Agora sim, seu desempenho se tornou abominável. Então, sempre quando você tem isso, algo que eu ainda vou mencionar, eu utilizo então a palavra esta, ou este, ou isto. Nesse caso ali, a professora concorda com a palavra que é, no caso, com a palavra que está no plural. Na letra B, você tem assim, taranã, né? Você vai ter que colocar notícia que ele propagou ontem. Olhei aqui, tem o verbo no passado, tem um advérbio, né, no passado. Daí você vai fazer o quê? Você vai utilizar, qual é a palavra que você usa para o passado? Você vai utilizar o
essa notícia, porque ontem é um passado que não é tão distante assim. Então, nesse caso, essa notícia que ele propagou ontem, pela manhã foi divulgado no jornal de ontem. Divertimos-nos muito no ano passado. O motivo foi, ano passado, é um tempo que já foi o quê, muito distante. E aí você utiliza então o quê? Aquela, né? Então a professora vai colocar, porque o aquela é quando você tem exatamente essa questão de ser algo que foi muito no passado. Saí com meu filho mais novo e apresentei-o a um amigo, dizendo-lhe: olha, se eu estou falando que está perto de mim, adivinha qual que você tem que usar aqui? O este, né? Este é o Fabiano. Então, dessa forma aí você tem, então, exatamente a utilização correta do pronome demonstrativo. O outro exercício diz assim: coloque o número dentro do parênteses após cada palavra grifada, indicando a sua classificação correta. Aqui a professora colocou sua, sentido de posse, então sua memória é ótima. Pronome possessivo, a professora vai apagar aqui para ficar melhor. Aí você tem lá então, o primeiro, letra A sua, você vai usar o número 3, que é o pronome possessivo. Pensou que eu, no caso eu é um pronome pessoal do caso reto. Aí você tem aqui pronome pessoal, simplesmente assim. Letra B, pronome pessoal número 1. E a letra A, ele continua, né? Então, pensou que eu não estivesse com minhas, minhas é posse. Lembra que quando a gente faz esse movimento, né? Então, posse de novo, 3. Vamos colocar aqui na mesma letra. Nada, nada, eu não estou me referindo a algo específico, ele está o quê? Indefinido. Então, nesse caso, nada, você tem aqui um pronome indefinido, letra C, número 4. Em teu organismo, olha, teu organismo, de novo, né? Aquele movimento do posse. Então, o teu aqui está no número 3. E a letra D, quem, fazendo uma pergunta, nós vimos já aqui pela questão do pronome do interrogativo, né? E aí você tem quem deu o recado para ele, você tem então aqui o quem sendo um pronome interrogativo, qual que é o pronome? Número 5. E o último, ele é um pronome pessoal. Então veja aqui, quando nós temos a noção, né, de cada detalhe, de cada conceito, nós aplicamos aí no exercício e dá super certo. O outro exercício, a professora colocou: conte quantos pronomes ao todo há nas frases abaixo. Então, precisa lá pensar, né? Se é pronome indefinido, se é pronome pessoal, se é pronome de tratamento, se é pronome possessivo. Mas a gente vai com calma e você consegue ali fazer essa identificação. Alguém, olha, pronome indefinido, né? Alguém, alguns, ninguém. Então, nesse caso, você tem já um. A professora vai colocando aqui, então, esse nosso placar. Então, tem um. Perguntou por ti. Olha, o ti aqui... ti, contigo, pronome pessoal do caso oblíquo. Que mal te fiz eu? Você tem uma pergunta, então você já tem um pronome interrogativo. Então vamos colocar mais um pronome. Te é o te contigo, pronome pessoal do caso oblíquo. E o eu, ele é um pronome pessoal do caso reto, então... Só nessa frase, né, nas duas frases aqui, você já tem 5 pronomes. Quanto está numa pergunta, o que ele é? Pronome interrogativo, então você já tem mais um aqui. O meu carro, olha, pronome possessivo. Aquilo, quando eu faço isso, estou... indicando, né? Demonstrando alguma coisa. Então, aquilo é outro pronome. É uma terra de línguas peçonhentas.
tudo quanto, né? Os dois pronomes ali, então você vai marcar mais dois pronomes. É obra de Deus. E aí, quantos pronomes então tem? 10 pronomes. E aí você tem exatamente essa questão da noção de quantos pronomes há na frase. Assinale o item que não aparece o pronome relativo. Lembra lá do pronome relativo? O pronome relativo ele vai fazer o quê? Retomar alguma coisa. Então ele quer aquilo que não aparece. Temos que estudar mais. Pessoal, o que aqui? Vamos trocar pelo qual? Temos o qual, mas já na primeira ele não aparece. Então vamos deixar ele de lado. A estrada a qual passei, ó, troquei, deu certo. A prova, aqui passo, deu certo, a qual, né? A festa a qual assisti. Então, todas elas aqui, na B, na C e na D, você consegue ter essa noção. Agora, aqui, na letra A, não é, então não é pronome relativo. E aqui a professora colocou a questão da charge, né? Então, ó, você tem o focus do mosquito, que tem a ver aí com essa questão dessa campanha, né? A questão da dengue e tudo mais. Ó, existem pronomes na charge, a professora colocou água parada, aqui no meu quintal ninguém mexe, ó, tem alguns pronomes. Aqui, que é um pronome, pronome não, desculpa, é um advérbio. Tá, o meu, né? O meu é um pronome possessivo. Ninguém está falando de não sei exatamente quem. Isso é o quê? Indefinido. Então, eu tenho dois pronomes aqui. Então, nesse caso, você marcaria, tem quantos pronomes? Dois pronomes. Quais são eles? No caso, pronome pessoal, e no caso, pronome possessivo, né? Porque está indicando posse. E o ninguém, pronome indefinido. E o último exercício, ele diz assim: explique a diferença do emprego dos pronomes demonstrativos. A professora colocou, este carro é azul. E o esse carro é azul. Veja que a professora colocou aí o este, né? Que ele é um pronome demonstrativo relacionado ao quê? Aquilo que está perto. Então, provavelmente, aqui a diferença é que esse carro está perto da pessoa que fala, né? Então, por isso que tem a diferença aí para utilizar o este e o esse. E esse outro aqui, a professora colocou com esse, com dois S's, quer dizer que está perto de alguém com quem eu falo, né? Então, por exemplo, eu estou falando com você e falo assim, olha, este carro é azul, então está perto de mim. Agora, quando está perto de com quem eu falo, aí eu uso o pronome demonstrativo esse. Sempre lembrando disso, né? Que o pronome demonstrativo, ele tem tanta questão temporal, espacial e do discurso, né? Então, quando a professora fala assim, que você tem que usar o te, né? Que é o este, ele vai usar sempre para o tempo presente, que também tem o quê? A professora vai deixar destacado que tem também o te. E o S? O SS, no caso, você usa para passado, que também tem dois S's. É dessa forma que você vai utilizando aí, além de saber dos conceitos, que você vai acertar esse tipo de exercício. Pessoal, então é isso. Sobre os pronomes, nós fizemos aí vários exercícios exemplificando a questão do conceito e eu espero que você tenha aprendido e até a nossa próxima aula. Tchau!